ambos, deixar junto ou deixar separado, vão ter desafios. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Gêmeos, refletindo a pesquisa na prática. Um podcast do painel USP de Gêmeos, em parceria com o grupo Gêmeos Me Too, criado para aproximar ciência e experiência quando o assunto são gêmeos. A cada episódio vamos mergulhar em temas profundos que atravessam o dia a dia das famílias com gêmeos ou múltiplos, sempre com base em pesquisas atuais, vivências reais de mães e pais e o olhar clínico da psicologia. Sou Liana Kupferman, psicóloga com especialização e experiência de mais 20 anos no trabalho com gêmeos, e comigo estão Elisa Scheibe, idealizadora da Me Too, a primeira plataforma do Brasil focada em gêmeos e múltiplos, mãe do Martim e do Franco, hoje com 11 anos. e temos também com a gente Sou Isabela França Ferreira, sou formada em Ciências Biológicas, tenho mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo e atualmente eu estou finalizando meu doutorado também em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Então, para resumir, eu sou professora e pesquisadora da área de Psicologia. Sou apaixonada por estudar o comportamento humano, né, em todas as suas vertentes, e faço parte do painel USP de Gêmeos como pesquisadora tem 8 anos, desde 2017. Maravilha. E no episódio de hoje vamos conversar sobre uma das decisões mais polêmicas enfrentadas no mundo dos gêmeos. Afinal, gêmeos devem estudar juntos ou em salas separadas? Vem com a gente, porque quando a ciência e a experiência se conectam, novas possibilidades começam a nascer. Elisa, acho que não tem ninguém melhor para abrir essa parte com a gente do que você. Provavelmente deve não só ter vivido na pele essa dúvida de manter ou separar seus filhos na escola, como também deve escutar histórias de tantas outras mães e pais que passam por isso, lá no grupo Me Too. Conta um pouquinho pra gente. Conto com o maior prazer, e esse é um assunto que recorrentemente a gente ouve, e as mães têm sim dúvidas, as famílias têm dúvidas, eu também tive, mas eu venho de uma família com alguns pares de gêmeos. A minha mãe é gêmea com um homem, meu pai tinha irmãs gêmeas idênticas, então sempre comentavam na minha família que as gêmeas eram confundidas na escola. Elas estudaram sempre juntas, né, numa cidade do interior, há 50 anos atrás, escolheram a mesma profissão e até hoje elas são grudadas, são uma referência de união, de amizade. E então sempre tinha essa ideia, esse conhecimento, ou um pouco de conhecimento de como funcionava essa dinâmica de gêmeos, né? Isso já é uma coisa que eu tinha. Quando meus filhos nasceram, a gente logo percebeu que eles eram muito parecidos, né? E são dois meninos, eles têm o mesmo tipo físico, a mesma estatura, a mesma cor do cabelo. E aí, eu acho que isso já é uma das tantas variáveis que a gente pensa quando reflete sobre esse assunto, né? Se os gêmeos têm irmãos, se são um casal de menino e menina, se são dois meninos, se são parecidos, se não são, se os dois têm a mesma, normal, mais ou menos o mesmo desenvolvimento, né? E isso era o que acontecia na minha casa. Meus dois filhos sempre foram muito parecidos, muito corporais, né? Eles sempre foram muito unidos também para o bem e para o mal, então a gente sabe bem como é que funciona a força da dupla na minha casa. E quando a gente entendeu que eles deveriam ir para a escola, eles foram para uma escola de bairro, uma escola pequena, perto da minha casa, que só tinha uma turminha, e era óbvio, então, que eles ficariam juntos e fariam suas primeiras amizades. E é óbvio também que isso já deu um aconchego aqui para o coração da mãe, né? Eles vão sair de casa, mas eles vão sair de casa juntos, para um lugar onde eles terão um ao outro, né? Então, isso aí já deu um conforto. Eles se adaptaram facilmente na escola, foi tranquilo, adoravam os coleguinhas, até hoje são amigos, são conhecidos na escolinha como os manos, então ficou, né, esse nome aí do par, como eles são reconhecidos. E quando a gente imaginou, então, pensou que era a hora deles irem para um colégio grande,
fomos buscar alguns colégios e sempre, né, a pergunta, como ficam os gêmeos aqui no colégio? Vocês separam obrigatoriamente? Não separam? Essa era, assim, uma das primeiras questões que a gente colocava para a escola. Porém, eu já tinha uma ideia que eu gostaria que eles ficassem separados, justamente por eles serem muito parecidos, né? Por serem muito unidos, apesar de não ter, de eu não notar uma codependência assim tão nítida. Mas eu imaginava que cada um deveria ter o seu tempo, né? Principalmente o seu tempo, porque o resto do tempo eles faziam as coisas juntos, né? E meio em série, porque essa é uma tendência das mães de gêmeos, né? Fazer as coisas em série para a vida acontecer, para né? a gente dar conta, né? E então eles acabou que a gente pensou que eles iriam separados. E uma coisa que eu tratei de fazer nesse momento foi fazer com que as coisas acontecessem de uma forma natural, né? Não sei se natural para mim, não sei se natural para eles, mas eu juro que eu tentava, tá? Eu fiz esse esforço de não fazer. Ah, então agora vocês vão para uma sala de aula separada, agora cada um vai ter sua prof, agora cada um vai ter seus colegas. Não, vocês vão para um colégio maior, vocês vão ter um monte de colegas, vocês vão fazer passeios, vocês vão ter oportunidade de estar pertinho um do outro de vez em quando, e fui assim, aos poucos introduzindo, né? E esses dias, então, motivada por essa nossa conversa aqui, eu acabei perguntando para eles de forma separada, cada um no seu momentinho, o que que eles achavam disso. E eles falaram que eles lembram que sentiam saudades, eles tinham 4 anos, tá? 4 para 5. Mas que é normal, que eles achavam. Daí um deles me respondeu o seguinte: eu achava ótimo, mãe, que eu ia ter os meus amigos e os amigos do mano, era nisso que eu pensava. Então, todas essas coisas, assim, a gente foi tentando construir na cabecinha deles para que não fosse um sofrimento. Lá na escola deles, é uma escola realmente muito grande aqui em Porto Alegre, uma escola bem tradicional do Rio Grande do Sul. Tinham umas janelinhas assim na porta, e eu me lembro que as professoras comentavam que, vez ou outra, nos primeiros dias, elas levavam eles na educação infantil, um para ver o mano, né? Para ver o maninho. Que É, sensibilidade bacana da escola de fazer isso. teve esse cuidado. Nós, como Me Too, tanto a Thaís, né, e a Vanessa, que também são idealizadoras, também tinham os filhos nesse colégio. A Vanessa agora se mudou, mas a gente acabou indo num combo para lá, todo mundo, e a gente fez toda uma conversa com a escola. Por quê, né, gurias? Porque assim, é um pouco doído como mãe. Tu não poder ter escolha, né? Essa determinação vir de cima para baixo. Então, essa eu acho que é uma dor das famílias de gêmeos, tu não poder fazer essa escolha, tu não fazer a escolha junto com a escola, né? Então, essa sensibilidade, assim, no nosso caso, era uma determinação, mas a escola conseguiu contornar isso, oportunizando esses momentos. Outros cuidados também, Dia das Mães, Dia dos Pais. Normalmente, as crianças ficavam com uma turma e a mãe e o pai iam para aquela turma assistir, né, a apresentação, enfim, porque, né, a gente fica babando nas crianças e quer ver os dois. E aí não tem como se dividir, né? Então, é uma questão de gerenciar a vida da mãe de gêmeos também, e do pai, enfim. E então teve essa sensibilidade, passeios, iam fazer juntos no mesmo dia. Mas trazendo alguns outros relatos, eu observo que, primeiro, uma coisa que eu quero comentar, que eu acho que eu nunca falei para vocês, que é o seguinte, ó, as mães, elas, muitas das vezes, tá? Elas são muito convictas do que elas querem. Hum. Elas conhecem os filhos, né? E elas defendem aquilo, sabe? Então, e até hoje, assim, eu converso muito com mães de crianças de, enfim, 12, 13, 10, 9, 8 anos, e elas assumem a decisão que elas tomaram, porque isso é uma coisa interessante, é uma decisão que os pais têm que tomar, né? Então, já é um pouco pesado, né? É puxado os pais terem que tomar essa decisão. E eu conheço colégios aqui em Porto Alegre que, por conta desse movimento da Me Too, desse movimento das famílias de gêmeos, mudaram sim
as posições deles sobre separar as crianças de cara, por exemplo, na educação infantil. Então, eles deram a oportunidade das crianças ficarem juntas na educação infantil e depois ser uma construção de trabalhando essa separação. Era muito, muito fofo, assim, o relato dessa mãe era muito querido, muito fofo, porque ela falou que é um casal, tá? Enfim, um menino e uma menina, ela falou que na hora das atividades, dos professores, né, fazerem alguma coisa com um, com o outro, eles ficavam separados, mas na hora de comer eles ficavam juntos. Olha que amor. Então tem isso, né? Em que momento eles se procuram. E outro relato também muito interessante que eu ouvi de uma mãe, que eu não tinha pensado por esse ângulo, tá? Mas como a gente escuta muita coisa, a gente acaba também refletindo em cima das decisões das outras pessoas, né? Foi que, como ela não via nos filhos dela, que também era um menino e uma menina, competição, dependência, ela entendeu que num primeiro momento eles iriam juntos para o colégio grande e Uhum. que se partisse deles em né, em alguma série, algum outro momento, que eles quisessem ficar separados, ela iria acolher isso. Ela não queria que fosse uma coisa forçosa, né, da Gosta, parte né? dela, Uhum. imposta. Então, acho que para começar, né, eu trago esse meu relato e uma coisa que eu defendi muito, tá, para ficar aqui bem para Bela, depois podemos, para Isabela podemos falar um pouco sobre isso, foi que eu quis, de todas as formas, na minha, né, no meu instinto, transformar essa ida para o colégio maior e essa separação dos gêmeos em algo natural. Só mais uma coisa que eu vou pontuar, que era também uma dor minha, que era o seguinte: se eu colocar junto e depois, por algum motivo, eles tiverem que se separar, vai ser tão dolorido um deixar a turminha e ir para outra turma. E é lógico que hoje em dia eles tirariam de letra isso, só que naquele momento é aquela velha história, né? É mais doído para nós do que, enfim, do que pode ser para eles. Então, acho que esse é o primeiro, os primeiros pontos que eu queria destacar. Muito interessante, Elisa. E como psicóloga clínica, né, ao longo desses anos, eu acompanhei muitos casos de gêmeos e famílias que se depararam com essa dúvida, né, colocar ou não na mesma sala. E cada situação traz desafios e dinâmicas muito diferentes. Por exemplo, atendi uma gêmea que precisava repetir de ano e ela realmente não tinha condições acadêmicas de seguir, mas a mãe estava super receosa com essa decisão, porque a dúvida era como seria vê-la ficando para trás enquanto a irmã seguia para o próximo ano, né? Como ficariam os amiguinhos? Então a mãe vinha com uma angústia muito grande em equilibrar essa preocupação acadêmica e o social, o emocional. E o outro caso foi de uma mãe que resolveu separar as filhas gêmeas com 4 anos. Ela veio, como você falou, Elisa, com muita convicção, eu quero separá-las. E uma delas passou a apresentar crises de ansiedade e mutismo seletivo. E há casos também onde os papéis se polarizam, né? Então, por exemplo, eu atendi dois gêmeos que estavam no ensino fundamental, onde um era muito bom socialmente, porém com dificuldades pedagógicas, já o outro gêmeo muito bom academicamente, porém com dificuldades sociais. Isso é muito comum acontecer, né? Eles se polarizam, eles tomam papéis diferentes, assumem esses papéis, e estarem na mesma sala acabava reforçando esses papéis, né? Então, e a escola só tinha uma turma, uma classe. Então, tiveram que chegar ao extremo de que um deles teve que mudar de escola. São alguns só exemplos para mostrar a complexidade e variedade de questões envolvidas nessa decisão. Mas agora eu queria ouvir um pouco o que que a ciência fala disso, né? E para trazer ainda mais profundidade para essa conversa, estamos aqui com a Isabela França Ferreira. Ela é pesquisadora do painel da USP de Gêmeos, como ela se apresentou, e autora de uma dissertação que tem sido uma grande referência para quem quer entender as nuances dessa decisão tão sensível, separar ou não gêmeos na escola. E o trabalho dela com o título Perspectivas Maternas sobre separar ou não gêmeos na escola, uma abordagem psicoetológica das causas e consequências. Foi defendido em 2020 e traz um olhar super completo, unindo ciência, teoria evolutiva e escuta cuidadosa das mães. Então, Isabela, antes de tudo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando, da onde veio esse interesse por esse tema?
Foi algo que surgiu na prática, da teoria, de alguma vivência pessoal? O que que te moveu a investigar essa questão? Bom, obrigada, meninas, pelo convite, né? Bom, o interesse, né, é, como todo, o interesse pelo universo gemelar, né? Que o universo gemelar é extremamente fascinante. Então, se a gente for pensar aí ao longo do tempo e pensar em diversas culturas, a gente sempre teve essa curiosidade por entender, né, um pouquinho mais de toda essa complexidade desse universo, né? E a ciência não é diferente. A ciência, ela também, então, tem muito interesse pelos gêmeos, e eu vou colocar aqui três pontos importantes do porquê que a gente tem esse interesse, né? Então, o primeiro ponto é que todos os gêmeos, eles vão compartilhar o ambiente gestacional, né? Então, vão aí, ao longo do seu período uterino, compartilhar o mesmo útero. E, na maioria das vezes, eles vão crescer e se desenvolver juntos. Então, vão ser criados pela mesma família, o que já é muito interessante, né? Ao mesmo tempo. A gente sabe que tem alguns casos que também são interessantíssimos, em que os gêmeos, por algum motivo, assim, foram separados ao nascer e depois, posteriormente, eles se reencontram. Mas, na maioria das vezes, então, eles crescem juntos. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem dois tipos de gêmeos, né? Um deles é os gêmeos monozigóticos, ou popularmente conhecido como gêmeos idênticos, que são aqueles, então, que vão compartilhar 100% dos genes herdáveis do pai e da mãe. É, então, eles vão ser sempre do mesmo sexo, eles vão ser bem mais parecidos fisicamente e psicologicamente falando. E aí a gente tem os gêmeos dizigóticos, que são aqueles que são parecidos geneticamente falando, como irmãos não gêmeos. Então, eles compartilham o mesmo ambiente uterino, mas a genética é 50%, né, de compartilhamento apenas. Então, tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, essas semelhanças e diferenças, tanto em relação a sexo, idade, ambiente intrauterino, genética, familiar, nos ajuda, enquanto ciência, né, a entender melhor as causas e consequências de doenças, condições físicas e também dos comportamentos, né? Então, a gente consegue entender um pouquinho melhor por que nós somos diferentes um dos outros, né? E também como nossos laços são formados. Então, os gêmeos são interessantes aí para toda essa explicação, para a gente entender esse casamento entre genética e ambiente e como funciona isso tudo, principalmente para o comportamento, né? E aí, o painel, os de Gêmeos, então, ele surge para responder algumas dessas questões, mas ele começa também a ouvir esse universo, né? Como vocês mesmas estão falando, foi um pouco durante a criação aí do painel e o seu desenvolvimento, a gente começou a ouvir as famílias, né? E os próprios gêmeos. E uma questão que sempre aparecia era sobre separar ou não os gêmeos na escola, né? Então vinha como uma demanda muito específica do dia a dia dessas famílias, e a gente sabe que hoje em dia tem um crescimento de gêmeos no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, então hoje é um pouco mais comum a gente ouvir uma coisa ou outra, mas essas demandas específicas, elas não são muito faladas, né? Essas famílias às vezes não são muito ouvidas. Então a gente começou a ouvir todas essas demandas e não encontrava literatura científica para responder essas questões, sabe? Então, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, não tem muitas pesquisas sobre gêmeos e sobre essas peculiaridades do dia a dia mesmo, né? Então, entra nessa questão de estudar junto ou separado, na mesma ou em salas de aulas diferentes, e essas famílias contavam para a gente muita angústia, sabe? Então, que elas não sabiam em quem acreditar, que se seguia um conselho ou outro, se mantinha ou não a decisão. Então, muitas das vezes a decisão a gente ouvia que era feita de forma vertical, então que vinha da escola ou de médico, por exemplo, e sem embasamento científico, sabe? Até então, né? Então, só para dar assim, uma visão, de forma geral, acredita que se separar vai ter um bom desenvolvimento da individualidade, da autonomia dos gêmeos, né? Enquanto manter juntos vai fazer com que eles não se frustrem ao ser separados, né? Então, que esse aspecto emocional seja preservado, vamos colocar assim, né? Mas esse tema, em geral, é super pouco pesquisado mundialmente. Então, a gente
quis, enquanto, né, painel USP de Gêmeos, e especificamente no meu mestrado, trazer um pouco de resposta, um pouco de embasamento para essas mães, e pais, e famílias, enfim. Perfeito. E você escolheu uma abordagem chamada psicoetológica, que não é um termo muito comum quem não é da psicologia. Você pode explicar um pouquinho, assim, um jeito simples, o que que significa e por que que foi importante no seu estudo? Sim, posso explicar sim. Então, a abordagem psicoetológica, ela, na verdade, é uma abordagem mais abrangente de se olhar o comportamento, vamos pensar assim. Então, a primeira coisa é que a gente considera também aspectos evolutivos. Então, a gente vai considerar a nossa espécie, pensando na evolução, né? Então, a gente vai olhar para o comportamento, para qualquer um do comportamento ou de aspectos psicológicos, considerando quatro, a gente fala quatro porquês, eu acho que é uma forma fácil de explicar. Então, o primeiro é por que que esse comportamento acontece, né? Então, o que está acontecendo em termos fisiológicos, em termos genéticos, em termos biológicos mesmo falando, e no ambiente daquele indivíduo para aquele comportamento acontecer. Depois a gente vai para como esse comportamento acontece ao longo da vida. Então, será que esse comportamento muda? Em que situações ele muda e por que que ele muda? Depois a gente vai olhar para outros animais e pensar, será que outros animais também têm esse comportamento específico, né? E por que que esse comportamento existe no sentido de benefício para a gente, né? Tanto em relação aí à nossa sobrevivência, quanto em relação à nossa reprodução enquanto espécie mesmo. Então, por isso que é psicoetológica, porque considera o indivíduo um indivíduo biopsicocultural, né? Então, olhando esse olhar biológico, psicológico e cultural. Então, essa é a ideia dessa abordagem. Entendi. E uma das coisas que me chamou a atenção no seu estudo foi a variedade de razões que as mães dão para decidir manter juntos ou separados, né? E quais foram os motivos mais frequentes que você encontrou? Olha, eu acho que ainda cai nessa questão da individualidade. A primeira coisa, assim, separar. Vai ser bom para meus filhos desenvolverem a individualidade deles, terem amigos diferentes, terem personalidades diferentes, gostos diferentes e tudo mais. Então, eu acho que a separação é um pouco nesse sentido, né? A decisão pela separação. E a decisão por manter juntos normalmente por querer preservar essa união também, né, dos gêmeos, né, e essa potencialidade que a união pode trazer, né, então, e também um pouco de proteger os filhos da possível angústia que é se separar de um irmão, né, então, por isso que continuaria aí a manter os filhos juntos, eu acho que esses foram os principais motivos aí, norteadores, né, das mães deixarem juntos ou separados. E você encontrou mães, pais que, mesmo sentindo que seria melhor separar, não tiveram o apoio da escola, ou ao contrário, que queriam manter juntos e foram pressionados a separar? Você Sim, se sim, deparou muito? encontrei. O que aconteceu é que a gente, né, só para dar um contexto até interessante para vocês, a nossa pesquisa, então a nossa ideia foi ouvir as mães, né, ouvir o por que que elas optavam por separar ou não os gêmeos, né, e se elas optavam, né, que também é uma questão. A gente tinha toda uma hipótese de que isso ia depender da criação, do jeito que as mães criavam os seus filhos, e por isso ia depender, por exemplo, das características maternas e também dos próprios gêmeos, né? Então, de início, a gente conseguiu perguntar isso para 300 mães de gêmeos espalhadas pelo Brasil, mas a maioria das nossas mães eram da região sudeste e sul do país. E aí, o que que a gente encontrou? Que, de forma geral, os gêmeos aqui no Brasil, 65% mais ou menos dos gêmeos da nossa amostra estudavam juntos, tá? Então, 65% dos gêmeos estudavam juntos. Bastante, né? Bastante, comparados Comparado a aqui com os Estados países. Unidos, Exato, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma taxa de separação bem alta, né? Mais de 80%, né? 35%. 85%? Exato. Então. Separação. Interessante, que aí a gente já pode até pensar numa influência cultural, né? Disso, né? Sim, exatamente. Que eu acho Talvez. que é um conceito que você traz bastante na sua dissertação, né? A questão cultural. Isso, Uhum. isso.
Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura um pouco mais coletivista, vamos colocar assim. Então, a gente tende a priorizar esses laços familiares e tudo mais. Não que nos Estados Unidos não tenha essa importância, mas essa questão da individualidade e da autonomia, por exemplo, em países como Estados Unidos, é muito mais enfática, né, do que aqui. Então, a gente pode ver aí se traduzindo nesse aspecto, né? E aí 65% eram mantidos juntos e a maioria das mães participaram dessa decisão, né? Mas o que nos chamou a atenção é que um quarto da nossa amostra, ou seja, 25%, a escola tomou a decisão sem consultar os pais, o que ainda é bastante, né? É um número ainda, um quarto da amostra, 25% ainda é bastante, né? Se a gente for parar para pensar. E aí, as escolas também, um quarto da nossa amostra, gostaria que os gêmeos estudassem separados, tá? Então, estritamente separados, que também chamou nossa atenção. Então, mas a maioria, de forma geral, 65% da amostra das escolas tinha uma abordagem mais flexível. Então, tendia a ouvir e a mudar de opinião a depender do que a mãe trazia ali para eles. Hum, Não é assim uma... Isabela, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. E as escolas na tua pesquisa foram ouvidas? Como é que elas se posicionavam nessa questão, né? Eu defendo que quero manter junto, que quero manter separado, ou pode manter junto, ou a família escolhe. Tem alguma reflexão sobre isso, algum estudo sobre isso no Brasil, enfim. Elisa, é muito importante essa sua questão, porque a minha pesquisa ela focou em ouvir as mães, tá? No Brasil, até onde eu sei, em 2025, né, que a gente está agora, não teve nenhuma pesquisa para ouvir as escolas sobre o assunto. Então, o que eu fiz foi perguntar para as mães se as escolas que os filhos delas estudavam tinham uma política de separação ou não separação, né? E aí foi assim que eu obtive essas porcentagens. No exterior, a gente tem algumas pesquisas, sim, sobre esses levantamentos, né, do que pensam as escolas, e de forma geral, o que a gente vê de tendência é que quando pergunta para a escola, nível, por exemplo, diretor, né, de escola, a escola tende a priorizar a separação. Então, a política da escola normalmente é mais voltada para a separação. Quando você vai para pai e para próprio gêmeo, eles tendem a ser mais favoráveis a manter os gêmeos juntos, tá? Então a gente vê aí uma questão. E também, se a gente for considerar a escola, os pais e os gêmeos, de forma geral, ambos os personagens, eles acreditam que quanto mais velhos os gêmeos, melhor para separar. Então, todos eles, assim, esses grupos concordam com isso, sabe? E aí tem as questões, como eu disse para a Liana, também culturais. Então, por exemplo, pesquisas que são feitas nos Estados Unidos tem muito mais, como eu posso colocar, né? Essas crianças são muito mais separadas do que quando você vai em pesquisas no Canadá, por exemplo, ou em alguns países da Europa, né? Então, os Estados Unidos aí, de forma geral, nessas poucas pesquisas que existem, tem essa tendência de separar mais, principalmente quando você vai ouvir o diretor, tá? E é interessante, Isabela, que você está comentando isso, a questão cultural, porque aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é tão forte isso, né, de tentar promover individualidade, independência, mas tem um movimento também grande, essa parte de gêmeos, esses grupos que eu acho tão importante, igual a Me Too, tem aqui, tão importante isso, para criar essa conscientização, né, para criar esse awareness que a gente chama aqui dos profissionais de entenderem que não é, da onde que vem isso, né, baseado em quê? Porque não tem pesquisas que mostram que realmente você separando, assim, eles pequenininhos, isso vai promover individualidade e muito menos que vai facilitar o processo pedagógico dessas crianças, né? E esses movimentos que eles conseguiram foi que em alguns estados aqui dos Estados Unidos tem uma lei de gêmeos, chama Lei de Gêmeos, onde os pais podem decidir, né? Não é a escola que decide, os pais podem tomar essa decisão.
E aí eles têm um certo período, acho que 1 mês a 3 meses, não, acho que é 1 mês desde o início do ano escolar, ano letivo, para eles se posicionarem. Que eu acho que é muito importante, né? E eu acho que no Brasil não tem nenhuma legislação, né? Assim, deve fazer isso ou não deve fazer isso, ou se a escola é de cada escola que decide as suas leis, assim, os seus procedimentos, digamos assim, certo? Isso mesmo, até agora não tem nenhuma legislação, até por isso é tão importante estar levantando esse tema, né? Porque se Ah, 25% da amostra dessa pesquisa, que foi com poucas mães, né, assim, comparado a nível de populacional, né? A gente já viu que 25% das escolas não ouviram as famílias, então é extremamente importante a gente começar a falar sobre isso para chegar a nível de política pública até, né? exatamente, criar essa conscientização. Aliás, eu tenho até uma pesquisa australiana, né, que mostraram que 30% a escola tomou a decisão sem consultar os pais e 40% dos pais se colocaram insatisfeitos com a decisão da escola. Então, Vocês têm uma impressão, ou talvez uma crença, não sei, de que isso pode estar atrelado ao fato de que a professora ou a escola teria que dar conta de mais um ente ali naquela sala de aula, que seria a dupla gemelar? Isso tem, assim, fica batendo na cabeça de vocês? Fica. com certeza, porque é um trabalho em dobro, né? Assim, eu acho que, e eu acho que isso que tem que pensar, né? Assim, essa decisão de colocar junto ou separado, está ouvindo a necessidade de quem, né? É da escola? É da praticidade ou da comodidade? Ou realmente com esse objetivo da individualidade? O que será que está por trás dessa decisão, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante isso que você está trazendo, Elisa, né? O que você pensa disso, Isabela? Eu também acho super importante. Teve uma dessas pesquisas, Elisa, que ouviu os diretores e os professores separadamente. E enquanto os diretores falavam que tinha que separar, os professores falavam que tanto faz, a maioria. Então, assim, talvez não seja nem tanto dos professores em si, mas uma coisa que eu me pego pensando é em relação aos mitos também, que ficam em torno dessas temáticas, sabe? Meio que o senso comum acha que é, e que não é nem vivência real das famílias de gêmeos, sabe? Então, na minha pesquisa mesmo, eu ouvi um relato de uma mãe que falou que ficou muito chateada porque o pediatra pediu para separar as crianças. E ela não entendeu o porquê. Mas ele falou: não, vai ser melhor para o crescimento das suas filhas e para o desempenho das suas filhas. E era o pediatra, né? Então, não era nenhuma questão escolar, né? Vindo da escola. Então, assim, por que será que ele falou, né? Será, enfim, um embasamento específico ou não? Provavelmente não, porque na literatura científica a gente não encontra, né? Mas talvez venha desses mitos muito arraigados, né? Não sei se vocês percebem isso também enquanto famílias de gêmeos. Sim, eu percebo essa tendência de tratar como um combo, sabe? E aí, se o combo for um combo que dá muito trabalho, né, vai potencializar aí essa demanda dentro de uma sala de aula. E tem, tá, relatos, assim, de uma mãe, inclusive uma mãe de trigêmeos, que os dois meninos são, né, monozigóticos e a menina é enfim, a terceira, e ela relata que quando eles estavam juntos na mesma sala era o caos, e ela já trocou de escola várias vezes, e assim, o menino, um deles que não era tão assim, demandante, ficava por conta do irmão, porque daí se o irmão fazia, ele também podia fazer, então tava, né, talvez se sentisse em casa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem o mito, também tem a realidade, né? Porque a gente não pode deixar de pensar que sim, eles se potencializam, né? Que existe ali uma dupla que tem uma força, né? E essa força
realmente ela é boa, ela às vezes não tanto. Eu me lembro que na pandemia os meus filhos estavam sendo alfabetizados e eu vivia dentro de casa uma gincana para poder, porque estava cada um numa sala, eu botava um computador para um num quarto, outro para outro, até que eu falei, não, isso aqui né, tá uma loucura, eu preciso dar um jeito nisso. Daí eu botei, a gente conversei com a escola, ponderei, né, e aí eles começaram a fazer aula juntos, sei lá, cada 15 dias era com uma turma, para não perder o vínculo. Um dia na semana se juntavam, né? Todos enfim. Mas, porque aí também eu acho que entra muitas dessas questões, dessas variáveis que tu falou, né, Bela? Porque assim, para uma mãe de gêmeos gerenciar duas turmas é difícil, né? E às vezes essa mãe ela tem mais um filho, e aí são três turmas. Então, isso também é algo que as famílias pensam, tá? Eu sei que né, é uma questão prática, uma questão do dia a dia, como a gente já falou, é uma questão da rotina de uma família múltipla, né? Que tem essas questões. Então, às vezes, para facilitar, as mães colocam na mesma turma pensando mais nessa facilidade do que na individualidade, né? E aí, talvez, entre essa questão importante de isso ser tratado de uma forma não determinada por ninguém, né? E sim conversada, discutida, refletida, não sei, me parece que é um ponto importante também, que talvez a Bela possa falar. Eu acho que eu vou até aproveitar assim para falar o que esses estudos nos contam e também o que o meu mostrou, né? Que é importante essa flexibilização que você falou. Na verdade, não tem o porquê a gente, pelo menos assim, a critério de ciência, né, que eu tô falando, não tem o porquê a gente ter uma política rígida de separar ou de manter junto. Pensando em pesquisas que já foram feitas no exterior, né? Tem um tipo de pesquisa específico que eles acompanham as crianças ao longo do tempo para verificar se estudar juntos ou separados beneficia ou tem uma consequência ruim ao longo do desenvolvimento da criança, né? Para alguns aspectos. Então, o que eles fazem? Eles acompanham as crianças ao longo da vida e comparam esses gêmeos que permaneceram juntos, estudando juntos, e esses gêmeos que permaneceram separados. Então, alguns estudos desses foram feitos, por exemplo, na Inglaterra. E aí, um deles acompanhou os gêmeos dos 3 aos 12 anos de idade. Então, o que eles viram? Que aqueles gêmeos que estudavam juntos e que foram separados aos 5 anos depois, eles apresentavam comportamentos internalizantes aos 7 anos. O que significa isso? Que o fato deles terem sido separados aos 5 anos parece estar associado a eles terem apresentado mais ansiedade aos 7, tá? Então, esse estudo mostrou isso. Mas, quando eles mediram de novo essa ansiedade aos 12 anos, eles viram que essa ansiedade não se manteve. Então, se houve um efeito, foi um efeito temporário da separação, até o gêmeo ali se adaptar, né? Porque é uma questão também de adaptação. Mas os outros estudos que também foram feitos na Inglaterra, diferente desse estudo aí, não encontraram nenhuma influência da alocação dos gêmeos nas salas em relação a desempenho escolar, hiperatividade, atenção, comportamento social e agressivo. Não encontraram nada. Aí eu estava esses dias, né, pesquisando, e um estudo bem recente foi feito no Canadá, acompanhou algumas crianças também, dos 6 aos 12 anos. E eles queriam ver comportamento social dessas crianças, né? Então, o que eles viram é que os gêmeos que compartilhavam a mesma sala, eles foram menos tímidos posteriormente do que aqueles que foram separados, menos agressivos, e também uma coisa bem interessante que eles mediram foi a relação desses gêmeos. Então, eles viram que, na verdade, estudar juntos ou separados não pareceu influenciar na relação ao longo dos anos. Então, assim, eu estou trazendo esses estudos específicos, mas uma coisa importante para falar aqui é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses estudos. Por quê? A primeira coisa é que o tamanho de efeito desses achados, ou seja, a importância prática desses achados, ela é muito pequenininha, tá? Então, teve um efeito de estatística,
Mas se a gente vai traduzir isso para a realidade, isso não se difere tanto. Então, isso é um ponto para a gente tomar cuidado. O segundo ponto é que as pesquisas focaram em crianças bem pequenas, né? Então, que foram separadas ali com 5 ou 6 anos. Então, isso pode levantar uma questão para a gente. Será que, então, parece que estudar juntos ali nesse início da escolarização pode ser interessante. E talvez separar um pouco mais velho pode ser mais seguro, vamos colocar assim. Mas também tudo a título de pensar e fazer mais pesquisas sobre isso. E o terceiro e último ponto é que a gente tem que tomar cuidado que esses estudos eles não veem a causa dos aspectos. Então, assim, não dá para a gente falar que foi a separação da escola em salas diferentes que causou a ansiedade. Porque para a gente falar isso, a gente teria que fazer um estudo muito mais rigoroso, muito mais controlado. A gente pode falar que essas coisas estão associadas a nível de efeito, tamanho de efeito pequenininho. Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado para não atribuir causalidade a uma coisa que não tem, né? E também uma coisa só importante para falar é que, de forma geral, esses estudos mostram que, de fato, as crianças que estudam juntas, elas tendem a ser mais parecidas, tá? Então, se a ideia é individualidade, então talvez podemos pensar em separar, ou não, mas aí vai depender de cada caso, entende? Porque não tem na literatura científica uma pesquisa que corrobore com uma separação ou com manter os gêmeos juntos, como eu trouxe aqui para vocês, tá? Eu fico pensando nisso que você falou, né, Isabela, faz sentido, porque a gente, né, assim, para uma visão da teoria do apego, né, uma pesquisa que você participou, a coautora também dessa pesquisa, de que a gente pensa que um gêmeo, isso foi comprovado, né, por pesquisas, que um gêmeo ele desenvolve no outro a figura do apego, né, e quando ele desenvolve no outro a figura do apego, significa que ele vê no outro um conforto, um lugar de segurança, de apoio, e a pessoa, quando se sente segura, ela fica mais à vontade, mais calma, mais relaxada e aprende melhor, né? E a partir do momento que ela está mais relaxada, aprende melhor, ela também, imagino que tem uma tendência maior de conseguir entrar em contato com si mesma, né? Eu fico pensando assim nessas complexidades aí em torno de você estar, dos gêmeos estarem amparados pela figura de apego deles, né? E aí a gente pensa nisso que você falou, né? De fazer algo gradativo, de mais tarde, quando eles já tiverem esse senso, né, de individualidade, com esse senso de segurança, e aí depois, mais tarde, quando mais velhos, eles sim se separarem de classe, isso não afeta tanto emocionalmente, né? Eu só queria complementar uma coisa que você falou muito interessante, porque quando a gente pensa nessa primeira ida à escola, para qualquer criança, já é muito complicado porque é a primeira ruptura, em teoria, com a família, né? É a primeira vez que a criança vai estar longe da mãe, do pai, né? Muitas vezes. Então, você imagina para os gêmeos, né? Já ter essa ruptura com a família, né? Esse afastamento da família, para ir para a escola e ainda ter que ter o afastamento do seu irmão, que você tá ali sempre junto, né? Em teoria. Então, por isso, algumas das pesquisas pontuam isso de talvez ser interessante esperar um pouquinho para primeiro adaptar, ficar longe da família, e aí depois separar do irmão, que aí seria menos abrupto, né? Essa separação. Eu concordo 100%, assim, pelo menos assim, nos primeiros anos, esperar um pouquinho, e aí depois, assim, e também, isso que você falou da separação abrupta, né? Eu penso que a separação, ela pode ser feita de várias formas, né? Ela não precisa ser só na escola. Aliás, ela não precisa ser na escola a primeira separação, porque o que geralmente vem para mim em caso clínico é geralmente porque a separação, primeira separação que teve na vida foi na escola. E é justamente onde eles passam a maior parte do tempo, né? Então fica realmente muito abrupto. Por que não, talvez, começar a separação com atividades extracurricular, como um tempo sozinho, fazendo algo com a mamãe ou com o papai, algo que eles possam exercitar essa referência do que é estar sozinho, para depois sim poder experienciar esse horário escolar, né, esse período escolar sozinho, né?
Fica assim, Maravilhoso, Liana. Eu, como mãe, adoraria que alguém tivesse me dito isso antes, sabe? Ainda que, né, como eu falei para vocês, a gente tinha esses pequenos momentos assim de filho único. Ah, um vai na farmácia com o papai, outro vai no supermercado com a mamãe, sabe? Pequenas coisas, né? Outra questão assim que eu tentava levar de uma forma natural era os aniversários. Não, só o teu irmão foi convidado, tudo certo, né? Daí, às vezes, na noite anterior ao aniversário, a mãe da aniversariante ligava. Ai, o fulaninho tá convidado também, tá? O irmão. Eu, não. Toda a conversa que eu fiz foi por água abaixo, né? Então, isso para falar um ponto, tá? Depois eu quero fazer dois relatos para vocês também. Mas, assim, talvez para a gente virar um pouco o papo, mas falar sobre o quanto a gente não fala sobre isso, o quanto os profissionais da educação, até da saúde, não falam, porque assim, ó, na escolinha dos meus filhos, que ok, era uma escolinha de bairro, mas era uma escolinha particular, inclusive cara, a professora chegava e perguntava quem tu é, sabe? Não, teve um dia que um dos guris respondeu, eu sou os dois. Então a criança cresce, né, achando que ele pode ser os dois, como assim? Aí eu falei, ó, daí eu chamei a professora na minha, assim, ingenuidade, né, de não conhecer muito naquela época também sobre o assunto. Eu falei, olha, eu vou colocar um tênis, os tênis que forem da cor tal sempre vão estar com o fulano, e os tênis da cor tal, porque assim tu não pergunta para eles quem tu é, porque eu acho muito difícil a criança precisar responder isso com 3 anos de idade, né? Então, o quanto também os profissionais envolvidos, talvez ao tratar com crianças, porque se é um adulto que tu tem que responder uma questão, né? Eu já tô ali separado do meu irmão, da minha irmã, enfim, eu já, né, já constituía a minha personalidade, minha identidade, enfim. Mas uma criança, ela não tem esse alcance, né? Ela não tem as condições, ela não tem maturidade para isso. Então, tu precisar responder essas coisas, ou assim, passa um professor, é tu? Não, achei que fosse teu irmão. É o outro. Não, não, tu não, o outro, sabe? Então, é claro que às vezes é brincadeira e tá tudo certo, né? Tem todo esse jogo também que os gêmeos têm que enfrentar ao longo da vida, que também são coisas importantes, né? E que a gente, como familiar, assim, convive no dia a dia. Mas, assim, o mínimo do mínimo, quem tá ali no dia a dia com eles deveria, né, poderia ter um senso de até de responsabilidade com a formação daquela criança, sabe, daquela pessoa, né? Então isso é uma coisa que me incomoda, tá? Eu vou dizer para vocês. A pediatra que foi das crianças logo no início, naquela consulta pré-natal, ela me disse assim, ó, nunca fala o fulano e o outro, né? Sempre o fulano e o fulano. E foi uma coisa que me pegou, sabe? Porque senão, né, tem um que é sempre o outro, tem um que acaba ficando com a outra coisa, né? O que escolhe e o que fica com o outro. Então, essas coisas no dia a dia, ali na vivência da sala de aula, do enfrentamento das coisas do dia a dia, eu acho que tem que haver. Eu não estou aqui ditando regra nem nada, mas para a gente continuar refletindo, continuar falando, continuar trazendo, porque as pessoas precisam ser alertadas, né, disso. Enfim, perfeito dei meu isso. discurso aqui. Aliás, adorei o gancho, porque a gente trouxe aqui um depoimento de uma professora. Vamos ouvir esse depoimento? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Denise, sou professora de língua portuguesa e de língua espanhola, atualmente em escola pública municipal aqui em Porto Alegre, e sou mãe de gêmeas, duas meninas, a Alice e a Sofia. Então, o que que eu posso contar sobre essa minha experiência de mão dupla, né? Basicamente, eu tô há 15 anos na mesma escola, uma escola pública do município de Porto Alegre, na Zona Sul. Então, antes de eu ser mãe de gêmea, eu já fui, em todos os anos, professora de gêmeos. Eu atendia todas as turmas que tinham língua estrangeira nos anos finais, né, no ensino fundamental 2. Então, do sexto ao nono ano, todos eles passavam por mim.
o que que é curioso na nossa escola? A escola que eu trabalho é a única escola da rede que oferece 3 línguas estrangeiras, então os alunos optam pela língua que eles vão estudar nos anos finais, né? Quando eles chegam no Fundamental 2, eles escolhem entre o espanhol, o inglês ou o francês, e eles seguem fazendo durante os 3 anos. E a gente, então, junta as 2 turmas do mesmo ano para dividi-los nas turmas de línguas. Então, o que que acontecia? Mesmo o gêmeo que estava separado, ele acaba, se os dois optassem pela mesma língua, eles acabavam estando juntos nessa turma. Então, eu trabalhei sempre ali com língua espanhola, até eu engravidar das gêmeas. No ano que eu engravidei das gêmeas, muito curiosamente, eu tive 8 pares de gêmeas naquele ano. Engravidei das meninas, dei aula aquele ano. No ano seguinte, eu fui morar no Canadá. E lá, então, eu tive a primeira experiência com escola enquanto mãe de gêmeos. Eu trabalhava lá também, mas eu lá não tive gêmeos. Eu trabalhava com turmas de adulto, num curso livre, enfim. A escola não questionou, não ofereceu nenhuma possibilidade de separá-las, né? Porque eram turmas por idade. As meninas entraram na escola com, eu não me lembro agora se foi com 1 ano e meio ou com 2, tá? Mas elas entraram na mesma turminha, sem nenhum questionamento da escola, nenhuma sugestão da escola, nenhum pensamento sobre aquilo. Era basicamente a idade. As meninas, as minhas, elas são univitelinas, elas são idênticas fisicamente, mas a personalidade delas, os interesses, os gostos e o funcionamento pedagógico é muito diferente. Então, para nós, sempre foi tranquilo elas juntas, porque a gente sempre percebeu que uma não interferia no desenvolvimento da outra, né? A gente não tinha com elas, e não temos até hoje, a questão de uma se escorar na outra, né? Aproveitar que a mana está junto. Quando elas tinham 3 anos, nós voltamos para o Brasil e eu voltei para a mesma escola, mas em outra posição. Voltei, então, como supervisora dos anos finais. E aí eu comecei a perceber que eu entrava nas turmas e eu olhava, algumas dos gêmeos estavam juntas, outras dos gêmeos estavam separados, né? Porque a escola, o município em geral, ele não tem um olhar sobre isso, ele não tem uma determinação de que, ok, nós temos que separar os gêmeos, ou ok, nós vamos mantê-los juntos. Isso não existe. Cada escola organiza da sua maneira. Então, lá na escola sempre foi assim. Os pais chegavam e diziam, eu quero os dois na mesma turma, não, eu quero os dois em turmas separadas, e a secretaria fazia essa enturmação. Isso não passava por outros espaços, né? Ele chegava para fazer a matrícula e era feito ali na secretaria. Quando eu comecei na supervisão e comecei a entrar nas turmas e a conhecer os alunos, eu comecei a perceber que alguns alunos precisavam ser mexidos. Eles não podiam estar naquela configuração. Comecei a perceber esses alunos e voltar no histórico deles. Assim, alguns já tinham sido meus em anos anteriores, né? E aí eu comecei a perceber, assim, um exemplo é de um par de meninos que eles sempre estiveram juntos na mesma turma. E lá, em determinado momento, eles foram separados. E ali, quando eu assumi a supervisão, esses meninos estavam indo muito mal na escola. Muito mal na escola, muito mal nos relacionamentos. E quando batia para o recreio, eles corriam se encontrar e se agarravam e não interagiam com mais ninguém. Então, eu chamei essa família para a gente tentar, conversei com os professores para a gente colocá-los na mesma turma. Aí vem aquela enxurrada de palpites, né? De professor que acha que não, sem o mínimo estudo, sem o mínimo conhecimento. Não, gente, tem que estar separado e ponto. Por quê? Porque tem. E outros professores com um olhar um pouco mais sensível, disse, é verdade, a gente percebeu que depois que eles foram separados, eles não tinham tanto rendimento quanto quando eles estavam juntos. Então, nós chamamos a família, eu chamei a família, conversei,
E a mãe relatou que sim, que em casa ela percebia isso também. E que, inclusive, era muito difícil para a família auxiliar nas tarefas, nos temas, nas atividades, porque eles estavam em turmas do mesmo ano, mas com professores diferentes, então estavam em ritmos diferentes e às vezes até conteúdos diferentes, e aquela família se debatia muito e não conseguia auxiliá-los, né? Então, nós fizemos esse movimento de colocá-los junto novamente e os dois conseguiram retomar uma aprendizagem mais saudável e, curiosamente, aí sim, eles passaram a interagir num recreio com outros colegas, a brincar de forma separada, eles sentavam separados na aula, tudo tranquilo, mas aquela família conseguiu se organizar melhor e isso também interferiu ali na aprendizagem dos meninos. Então, mas foi um olhar que eu passei a ter depois de ter as minhas gêmeas. Porque antes, enquanto professora, como eu sempre tinha eles juntos, eu percebi assim que alguns se escoravam no outro, um fazia as atividades, o outro copiava, não tinha essa independência, e outros funcionavam, né, independentes um do outro, mas eu não tinha esse olhar do quanto isso no grande grupo, na turma, no dia a dia deles, podia interferir. Por outro lado, eu, como mãe de gêmeas, observando a escola das minhas filhas. As minhas filhas estudam numa escola pequena, então elas estão numa escola que só tem uma turma de cada ano. Consequentemente, elas estão juntas. Para nós, isso não é um problema. A gente até, quando a gente chegou do Canadá, foi uma escolha. Nós queríamos que elas estivessem juntas para passar por esse processo de readaptação, né? De clima, de língua, de uma estrutura diferente de escola, para passarem por isso juntas, se apoiarem e ainda não terem a sensação da separação. Elas fazem as tarefas de maneira completamente diferente, mas ao mesmo tempo, quando a gente conversa com elas, hoje elas têm 8 anos, pergunta se elas gostariam de estar separadas, elas relatam que embora elas não façam atividade em grupo junto, elas não sentem próximas uma da outra, elas não interajam como irmãs dentro da sala de aula, elas se sentem mais seguras sabendo que a mana está ali junto, né? Que na hora do aperto, elas vão estar juntas ali e uma vai dar suporte para a outra. Então, assim, se me perguntam se eu tenho uma resposta definitiva, o que é melhor para o gêmeo, a gente tem que observar essa dupla, como é que ela funciona. Separá-los vai trazer um benefício para os dois? Vai trazer um benefício para essa família? E sensibilidade, né? Mas assim, ela é mãe de gêmeos, então ajuda muito isso, né? Quando a professora ela tem gêmeos, então ela sabe essa questão, esses desafios, né, específicos. Eu achei muito bacana uma coisa que ela pontuou, que foi sobre as decisões não precisarem ser definitivas, né? Então, a gente ouve ainda, e eu ouvi, né, na minha pesquisa, muito esse medo das mães de separar e não ser isso, ou de deixar junto e não ser isso. E tudo bem acompanhar ao longo do tempo e mudar de ideia, né? Porque às vezes pode não funcionar, nós mudamos ao longo do tempo e não só nós, nossas relações também, né? Então, pode funcionar no início, pode deixar de funcionar depois. Então, esse acompanhamento tem que ser ao longo dos anos mesmo, né? E tudo bem precisar mudar de ideia, não tem problema, né? Perfeito, que bom a escola ter essa flexibilidade, esse olhar também, né? Porque eu acho que os pais vêm desse receio porque a escola às vezes não tem essa flexibilidade, né? Muito importante esse olhar assim, realmente para entender que cada caso é um caso, né? Assim, às vezes vai precisar, por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, né, da criança que começou a ter o mutismo seletivo, a escola foi super flexível. Eles começaram, por exemplo, a colocar algumas aulas as crianças juntas e depois algumas aulas separadas e aí devagarzinho foi separando de novo, porque essa era uma vontade muito da mãe, de deixá-la separada. Então, a escola, querendo atender a necessidade da mãe, também a necessidade das crianças,
conseguiu adaptar de um jeito onde era assim, conseguiu os dois, né? Assim, em alguns momentos as crianças juntas e outros separados. Então, como é bom ter, assim, a escola como uma parceira, né? E os pais também, trabalhando em parceria, né? E, quando possível, ouvir os próprios gêmeos também, né, Li? Eu acho que é fundamental. Exatamente, perfeito, Isabela. Exatamente o que eu ia falar agora, porque a gente também tem aqui uns depoimentos de gêmeos e adultos, para a gente também entender um pouquinho o que que se passa, né, no mundo deles. Então vamos lá, vamos ouvir aqui. Eu tenho aqui a Charbelli, inclusive ela é autora de um livro de gêmeos, chama Gêmeos, Onde Está a Semelhança. Ela mandou esse depoimento aqui para a gente. Vamos ouvir? Meu nome é Charbelli, eu tenho 51 anos, sou psicóloga e sou gêmeo-ninfitelina. Eu vou deixar meu depoimento aqui de como foi a primeira vez que eu vivi uma experiência de me separar da minha irmã e, diferente de muitas outras crianças gêmeas, eu estudei junto com a minha irmã o tempo todo. Então, eu não vivi essa experiência de separação assim que eu fui para a escola, porque a escola não tinha outras turmas, então eu não passei por essa experiência de, ao entrar na escola, me separar. Mas eu lembro de um episódio em que minha irmã se machucou e teve que ser hospitalizada, e foi muito difícil para mim, que tinha na época 5 anos, ficar separada dela por um dia. Foi bem difícil, eu sofri bastante. E o sofrimento veio principalmente quando a gente se separou na época da escolha profissional. Ela foi fazer faculdade de fisioterapia, eu fui fazer faculdade de psicologia, e até então a gente ainda seguia juntas, né, vivendo na mesma casa, mas com alguma pequena separação na hora da própria faculdade. E o grande sofrimento veio quando ela, tendo se formado antes de mim, ela saiu de casa e foi trabalhar. E ela foi trabalhar numa outra cidade, num outro estado. Então, realmente foi uma grande separação. E ali eu me dei conta de uma identidade própria que eu não tinha desenvolvido. E foi aí que eu comecei a buscar, já que eu fazia psicologia, o entendimento de tudo isso que se passava dentro de mim e de uma dor enorme, porque ela não estava por perto. Então, eu penso que ah, colocar as crianças separadamente nas salas de aula, quando elas vão para a escola, é algo muito benéfico, porque talvez se eu tivesse vivido essa experiência, eu poderia, ao longo do tempo em que eu crescia, construir a minha própria identidade. O seu sentimento lá adiante, quando ela saiu de casa, foi que eu fiquei capenga. E eu tive que construir uma identidade. Sem ela. Só minha. Então, que as crianças possam estudar em salas separadas, ter seus próprios amigos, ter seus próprios desejos e vontades, porque quando você está junto com alguém que parece tanto com você, você se perde numa identidade sua, porque tem alguém que é muito igual. E aí você já não sabe mais se aquilo que você gosta é seu ou se aquilo que você gosta é do seu gênio. Então eu posso dizer que os gêmeos estudarem separados é o que vai ajudá-los a constituir, não só, né, relacionada à questão da escola, mas a tantas outras coisas, como vesti-los de formas diferentes, como
cantar mais de um parabéns para cada criança no aniversário, mas como a vida escolar e acadêmica, né, dura muito tempo, eu penso que é aí que fica a, a possibilidade maior dessa construção da identidade própria. Então é isso. Muito obrigada e boa tarde. Muito interessante, né? Como ela colocou assim, parece um sofrimento mesmo, assim, de não saber quem é, né? Só descobrir depois, quando vai mudar a faculdade, quando se distanciam, né? E muitas vezes acontece isso, né? É a escolha da profissão ou a entrada de um relacionamento amoroso, algo que vai marcar, né? Vai fazer um marco nessa separação entre os gêmeos, né? A, a, a sensação que passa, né, é de sofrimento, é de que elas eram fundidas, né, naquela relação gemelar, e quando ela ficou sozinha, ela precisou respirar sozinha, né, descobrir quem ela era, e nossa, isso é muito importante, né, muito significativo. Para Uhum. mim, vem como um alerta, assim, sabe? De também, talvez, assim, cultivar esses pequenos momentos, né, tornar isso uma coisa mais rotineira, ou às vezes até fazer um esforço para que isso possa acontecer, né? Esses momentos. Um dos relatos que eu falei para vocês que eu ia dar é que agora teve uma saída de campo, um passeio, e eles passaram, o Martim, na verdade, que é o meu G1, passou 2 dias fora de casa. E foi a turma dele com uma outra turma, que não é a turma do irmão dele. Então ele foi sozinho. Eu falei, nossa, mas tu não vai ficar. Minha primeira pergunta, mas tu não vai com a turma do mano, tu não vai ficar com saudades do mano? Não, mãe, nada a ver, eu vou com os meus amigos. E isso que ele tá numa turma nova, então assim, bem resolvidinho, sabe? A mãe fica cheia de, de orgulho. E aí ele já me avisou também que essa semana ele quer almoçar com uma colega no colégio. Lógico que o irmão dele ficou tirando onda da cara dele, né? Como qualquer irmão aí, não sei um privilégio de ser gêmeo ou não. Mas eu já observo assim eles fazendo esses ensaios, né? De estarem mais sozinhos e tá tudo bem. Eu acho que é isso que eu me forço, não, talvez não vou dizer me forço, mas assim, é isso que eu me policio para não ter uma resposta como eu tive com a história, né, do passeio, de tratar de uma forma mais natural, porque eu acho que isso pode amenizar um pouco dessa sensação de eles serem sempre um par, né, de estar sempre com um par, né? E aí, pode falar, desculpa, Liana. Perfeito. Não, assim, você falou essa questão de cuidar, né? Porque eu acho que isso é uma questão importante que eu vejo que vem para mim para o consultório, quando os gêmeos se colocam em papéis do cuidador e do cuidado, né? Então, seja por uma necessidade dos pais, né? Seja naturalmente eles vão se colocando assim, ou porque um geralmente fica mais doente que o outro, nasceu menor que o outro, enfim, tem vários motivos que geralmente eles acabam encontrando esses papéis e se alimentando nesses papéis, né? E aí, esse papel do cuidado, né, e o cuidador, ele vai tomando uma dimensão que, com o tempo, o cuidador fica muito pesado para ele sustentar esse papel, né? Então, principalmente quando eles estão na mesma sala, então o cuidado, imagina que ele está, aliás, a pessoa, o gêmeo que está lá na posição, lá no papel do cuidador, imagina o peso que fica, a responsabilidade, né? Meu irmão tá bem, o que está acontecendo? Eu preciso, em vários sentidos, né? Socialmente, uma demanda, mesmo que muitas vezes é inconsciente, né? Até da família, não percebe isso, mas coloca ele nessa posição, ó, toma conta lá do seu irmão. Então, assim, eu tive um caso de uma gêmea que a mãe fazia uma pressão bem declarada mesmo, de que assim, olha, você é responsável pela sua irmã, porque você é melhor socialmente, você se vira melhor, então você tem que ficar de olho no que ela está comendo, vai lá, pega comida para ela.
sabe? Assim, é uma demanda enorme. E quando a gente fala essa questão de ouvir os gêmeos, se eles querem separar ou não, né? É sempre o ideal, é lógico que é dos dois surgir essa necessidade, essa vontade, assim, eu quero me separar, quero agora classes diferentes. Mas geralmente acontece em movimentos diferentes, né? Em momentos diferentes. Então, um ele quer primeiro do que o outro gêmeo e fica aquele conflito. E agora? O que que eu faço? Atendo esse ou atendo aquele? Né? E geralmente é o gêmeo que está naquela posição do cuidador, porque ele já não está mais aguentando, ele precisa de liberdade, né? Então tem um sofrimento aí muito grande, que é o que a gente ouviu, né? Nesse sentido, não sei exatamente, né, no caso dela, mas eu estou falando assim em casos onde existem sofrimentos de alguma forma, né? E eu acho que é importante também a gente pensar, né, que ambos, deixar junto ou deixar separado, vão ter desafios. Mas, enfim, eu acho que a gente podia ouvir também outro depoimento que a gente tem de outros gêmeos. O que que você acha? Vamos lá. Oi, Li, então, desde pequenas, a minha mãe sempre quis que a gente fosse separadas, né? Como a gente estudou em escola particular, ela pedia para que a gente separasse as classes. Então, sempre a minha irmã gêmea entrava numa sala e eu na outra sala. E acho que, por um lado, é bom, mas a gente também teve a experiência de estudar juntas no último ano, se não me engano, pré-faculdade, antes da faculdade começar. Que aí era uma escola super pequena, a gente precisava acabar o último ano antes da faculdade, e aí só tinha uma classe. Então, como classes separadas, por um lado é benéfico, cada uma faz o seu círculo de amizade, e ao mesmo tempo, as duas aumentam o círculo de amizade quando saem para alguma festa, ou quando. Porque sempre convidam juntos, né, para festa, nunca uma vai sozinha. Então, não é porque uma está numa sala e a outra está na outra que a gente não é convidada juntas. Então, acaba aumentando o círculo de amizade. Por outro lado, a gente já fez também danças, né, juntas, no mesmo grupo de dança. Ou, como eu te falei, no Bandeiras, a gente acabou estudando juntas na mesma sala. E eu particularmente amei. Eu acho que quando uma estava desatenta, a outra pegava a matéria mais fácil, e é um círculo de amizade, acaba sendo uma amizade mais, um vínculo mais forte para um lado, entendeu? Aí eu já cheguei aí na faculdade dela e a gente já chegou a trocar de classes também. Tipo, eu não quero fazer essa sala, você faz para mim, eu faço a outra. A gente não chegou a fazer prova uma pela outra, mas já chegou a trocar de salas. Os amigos, alguns sabiam, mas as professoras, não muito. Em relação, eu fui professora de gêmeos e isso cai numa boa. Você pode estar na mesma sala e às vezes faz grupos diferentes, entendeu? Fica em um grupinho aqui, um grupinho aqui, ou senta perto ou senta distante. Não tem nenhum problema, nenhum problema. Eu vejo como um ganha-ganha. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que, tipo, botar os gêmeos juntos, na maioria das vezes, é um ganha-ganha. Não falo de trigêmeos nem nada, mas de gêmeos eu acho que sim, que ajuda, até no círculo de amizade. Quando você coloca um numa sala e a outra numa outra sala, às vezes sei lá, nem sempre o seu círculo de amizade é compatível com o círculo da amizade do outro gêmeo, entendeu? Então fica um pouco estranho, porque os gêmeos sempre ficam juntos, em festas, em bar mitzvahs, em tudo. Então, às vezes, não é que a sua amiguinha pode ser amiguinha da outra gêmea, e aí dá um pouquinho de uma sensação não tão boa. Eu sou aquela que adoro, eu acho que tudo bem ficar na mesma sala e que fazer atividades juntas. Eu acho que isso é como se fosse um irmão com uma conexão mais intensa, entendeu? Ela já tem uma experiência ao contrário, de salas separadas, e ela é super a favor de colocar juntos. Como a gente vê, né? De que assim, realmente cada caso é um caso, não tem receita pronta e tem desafios ambos os lados, né? Ambas as decisões vão ter desafios, né? Mas eu acho que no final, assim, é um ganha-ganha, como ela disse, sabe? Porque, né, ter ali uma referência perto ou em sala, né, um pouquinho, sei lá, encontra no recreio, as amizades são potencializadas, é uma galera.
Eu não me esqueço também do depoimento de um gêmeo adulto, que eles eram o Daniel e o Rafael, e eles são comumente chamados até hoje Dani e Rafa, era uma dupla, uma entidade, assim, né? E ele falou que no primeiro dia de aula do filho dele, num colegião grande, ele ficou em sofrimento, porque ele sempre tinha o irmão dele, né? E ele ficou imaginando como é que aquele gurizinho pequenininho ia chegar naquele colegião sem ninguém, porque isso né, era quase inimaginável para ele. E ele estava sofrendo pelo filho, nesse caso, né? Então, assim, esse, esse combo aí, eu acho que tem muito mais coisas boas, né? E eles vão encontrando, talvez, o jeito de se diferenciar, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito aqui na minha casa, na minha realidade, com os meus filhos. Eles encontraram as comidas que cada um gosta, né? Eles encontraram algumas atividades que um é mais determinado a fazer, mais faz de forma mais intensa, assim, é mais aplicado naquilo, e se ajudam, enfim, e brigam, talvez brincam mais do que brigam, né? Tem um saldo positivo, mas são muito unidos, assim, isso é algo que não dá para deixar de falar, sabe? Mesmo em turmas separadas, eles são muito unidos. Meu depoimento, né? Minha vivência aqui com os dois bem parecidinhos, com todo um trabalho também, assim, de mãe, de promover a amizade, né? De uma família que já tem gêmeos, que sabe como é que é esse cuidado de um com o outro, que isso, assim, é muito claro para mim, por parte da minha mãe, do meu tio e das minhas tias. Então, eu acabo indo por esse caminho também. E tem uma questão que vocês colocaram, uma de vocês colocaram no começo, que tem diversos tipos de gêmeos, né? Tem o monozigótico, tem o dizigótico, e tem também com sexo diferente, porque tem uma influência, né, nessa questão. Quando é monozigótico, colocar salas diferentes, quando é dizigótico, quando tem sexo diferente. Vocês percebem isso? Teve alguma diferença na sua pesquisa, Isabela? Não, na minha não teve. E o que o pessoal, de forma geral, nas pesquisas aí no mundo que eu falei para vocês, eles não encontram uma diferença de zigosidade, né? Então, contraintuitivamente, porque eu também tendo a achar que influencia, né? Mas em relação ao sexo, tem algumas pesquisas que sim encontram essas diferenças. Mas eu também não encontrei na minha, né? Em relação às mães preferirem separar gêmeos de sexos diferentes, ou do mesmo sexo, ou monozigótico e dizigótico, isso não teve diferenças, não. O que eu vejo geralmente acontecer é quando é de sexo diferente, a menina acaba assumindo aquele papel da cuidadora, né? Porque geralmente a menina amadurece mais rápido, então fica aquele papelzinho da mãezinha com o irmão. E também, o que que vocês acham de perguntar para os gêmeos? Como é que vocês enxergam isso? De chegar e perguntar para os gêmeos se eles querem ficar juntos ou separados? Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso uma armadilha, né? Pode ser uma armadilha, porque muitas vezes eles nunca tiveram a oportunidade de viver essa experiência. Então, como é que eles podem saber o que significa isso, né? E também eu fiquei pensando que eu acho que esse tipo de pergunta pode gerar um peso demais para eles, né? Porque pode trazer uma resposta baseada no medo e não numa escolha consciente, né? Então, na verdade, acho que essa pergunta não dá conta da complexidade da decisão. Então, talvez, ao invés de perguntar se você quer se separar ou não, seria interessante buscar entender os receios e as motivações, né? Assim como também eu penso na escola, pensar o que está por trás dessa decisão, dessa motivação, para os pais, né? E aí, assim, geralmente o que eu faço no consultório, eu convido sempre os pais a fazerem uma reflexão, né? Abrir um canal de diálogo, né, com os filhos,
com perguntas que ajudem os filhos a refletirem, mas não para escolher, né? Mas para entender melhor os seus sentimentos e desejos. Então, por exemplo, como você se sente quando pensa na ideia de estar numa sala diferente do seu irmão ou irmã? O que você imagina que aconteceria se vocês estudassem em turmas separadas? Tem alguma atividade que você gostaria de fazer sozinho? Tem algo nessa ideia que te deixa animado? Algo que te dá medo? O que poderia ajudar você a se sentir mais confiante se tivesse que ficar em uma sala diferente? O que você gosta mais quando está com ele ou ela? O que você gosta de fazer diferente? Então, são perguntas que, lógico, não são para ser feitas como um interrogatório, mas sim como pontes para a conversa, né? Respeitando o tempo, a escuta da criança. E muitas vezes as crianças não vão ter resposta na hora, na ponta da língua. E tudo bem, né? A pergunta é, na verdade, um convite para reflexão, né? E eu trouxe aqui também perguntas para os pais e educadores, que eles também podem se fazer essa pergunta para si mesmos, né? Como uma reflexão. Por exemplo, essa decisão está vindo de um lugar de medo, medo do julgamento, de ver um sofrer, de sentir pena, ou um lugar de segurança interna, como o pai ou mãe ou educador, confiando no que é realmente melhor para eles, né? Essa separação, ela está servindo ao quê? A quem? E o que eu desejo com essa decisão, né? Tem outras perguntas aqui. O que significa para mim ver meus filhos gêmeos juntos na mesma sala? Eu estou buscando o que é mais confortável ou o que pode ser mais saudável a longo prazo? Enfim, tem várias perguntas que a gente pode deixar disponível lá no site do Conexão Gêmeos, né, como uma ferramenta. E eu espero, assim, né, que esse podcast sobre decisão de separar ou manter juntos, né, não seja o fim da conversa, mas o começo de muitas outras reflexões, né? E por falar nisso, temos aqui um convite para vocês, uma roda de conversa que vai acontecer dia 27 de maio, para continuarmos explorando esse tema, né, gêmeos na escola, juntos ou separados. E o convite está aberto a todos, gente, mães, pais de gêmeos, profissionais da educação, da saúde, psicólogos e todas as pessoas interessadas nesse universo de gêmeos. Eu acho que vai ser uma super oportunidade para ouvirmos diferentes perspectivas, né? Pensarmos e refletirmos juntos. E o formulário da participação estará disponível nos nossos canais de comunicação, Instagram e Facebook. Aliás, aproveitem para entrar no nosso grupo de WhatsApp, um canal de comunicação criado para manter a gente bem pertinho. Fiquem tranquilos que é um grupo onde apenas os administradores podem postar, assim ninguém fica sobrecarregado com mensagens. E por lá vamos compartilhar lembretes importantes, datas dos próximos encontros, oportunidades de participar de pesquisas, workshops e muito mais. E vamos disponibilizar alguns materiais para ajudar, como eu falei para vocês, tanto na escola quanto os pais nesse processo, então questionários. Aliás, questionário, fala um pouquinho, Isabela, no questionário que a gente vai disponibilizar lá. Isso mesmo, Li. Então, a gente vai disponibilizar um questionário para a gente ter um novo levantamento sobre a separação de gêmeos, né, ou não, no Brasil, tá? Em escolas aqui no Brasil. Então, a ideia é disponibilizar online para a gente ter esse levantamento mesmo, e tanto pais como mães, né, podem participar, e também educadores e diretores também. A gente vai estar abrindo esse novo canal de comunicação também, né, para entender como é que estão as escolas. Então, é um complemento dessa pesquisa que foi feita em 2020, mais atualizada, para a gente ter uma ideia melhor de como está essa situação aqui no nosso país. Então, participem, vai ser muito importante. Tem um outro questionário, Bela, que você também tinha comentado, que poderia disponibilizar, que ajuda os pais a entenderem qual que é a dinâmica do relacionamento deles, né? Isso. É, nós, né, do painel USP de Gêmeos, em 2022, a gente traduziu e validou aqui para o nosso país um questionário, junto com a MeToo, inclusive, em parceria com a MeToo, um questionário de relacionamento entre gêmeos. Então, é um questionário com 16 questões, em que os pais podem responder a essas perguntas e terem uma noção de aspectos do relacionamento dos seus filhos, como, por exemplo, dependência, proximidade, dominância, conflito e rivalidade.
Então, ao final, né, tem uma pontuação para dar uma ideia para esses pais de como as crianças, na visão dos pais, né, estão se relacionando, tá? Então, também, como a gente viu que o relacionamento dos gêmeos é um fator tão importante para essa decisão de separar ou não, pode ser muito interessante para os pais e até mesmo para a escola oferecer essa ferramenta, né, para os pais, enfim, refletirem melhor sobre o relacionamento dos seus filhos. Então, a gente vai estar deixando lá também o link. Essas perguntas que eu mencionei agora também, reflexivas, eu acho que ajuda bastante, junto com esse questionário que a Bela vai disponibilizar, para fazer uma avaliação, né, para entender, não para dar um resultado fechado, não tem como trazer lá um resultado fechado, mas para você realmente explorar melhor, né, para você tomar essa decisão com embasamento, né, não com comodismo, como a gente comentou anteriormente. Enfim, eu queria saber se tem mais alguma outra, assim, última observação, consideração, conclusão, antes da gente fechar. Eu queria dizer para os pais, fazer um apelo para os pais participarem da roda de conversa, também do grupo de WhatsApp, porque afinal de contas eles podem ser, né, como interessados, um porta-voz aí para levar essas questões para as escolas e abrir essa reflexão, né, tão importante e que ela comece a ser, a dar frutos, né? A ser divulgada, enfim, é que a gente tenha mais e mais gente falando desse assunto. Perfeito, educadores, profissionais da área da saúde, da área da educação, né? A gente precisa realmente envolver esses profissionais para que aconteça essa mudança, né? Além dos pais. E pai também, por favor, venham, mãe e pai. É muito gostoso quando tem presença de pai junto, né? Bela, tem algo no final assim que você gostaria de passar uma mensagem? Então, acho que é só reforçar, né, essa ideia de que o objetivo da pesquisa que o painel fez, né, em 2020, e talvez também o objetivo dessa nossa conversa aqui, não é dar uma resposta pronta, né, se deve ou não separar, e sim colocar motivos do porquê flexibilizar essa decisão, né? Então, só para, assim, deixar claro que a conclusão dessa pesquisa, né, é que a decisão ela tem que ser feita em comum acordo, né, entre educadores, pais e, quando possível, com os próprios gêmeos, sempre considerando que tudo bem mudar se não der certo, tá? Então, é o que a Li falou, né? Acho que é o começo dessa conversa e não o ponto final, e eu agradeço muito pelo convite de novo. Perfeito. Eu acho que o que existe é um convite para olhar com curiosidade e cuidado para cada um, para cada caso, né? Eu acredito que o mais importante é escutar os próprios gêmeos, escutar os pais, escutar os professores e principalmente escutar aquilo que vai sendo construído na relação entre eles e no seu processo, né? Nessa escuta que encontramos caminhos mais conscientes, né, e respeitosos para apoiar o desenvolvimento de cada criança. E também, gente, gêmeos, por favor, venham. A gente quer ouvir vocês. Muito importante a participação de vocês, tá bom? Por favor, gêmeos, contamos com a presença de vocês. Bom, meus agradecimentos, Isabela, muito obrigada por essa conversa tão rica. Acreditamos muito nesse espaço como uma ponte entre a ciência, que descobre, né, o que as famílias vivem. Elisa, muitíssimo obrigada por essa parceria incrível, por esse trabalho que você faz com tantas famílias. Acho que esse encontro foi uma realização de um sonho em comum, de nós três, né? Também agradeço com carinho os gêmeos e a professora que compartilharam seus depoimentos tão valiosos, a Jennifer Leão Correia, editora do podcast, a Fernanda Bafuraldi Lemos, que cuida da nossa divulgação, ao Grupo Painel de Gêmeos por me dar essa oportunidade de participar desse projeto tão importante, e por último, mais importante, a vocês, nossos ouvintes, e obrigada por estarem conosco nessa jornada de reflexão, conexão e descoberta. Até o próximo. Tchau, gente. Até a próxima.